Como poderia um homem que carregava o fardo do mundo inteiro, constantemente cercado por multidões, perguntas e até hostilidade, manter a paz interior, a clareza e a força de espírito? Imagine uma vida sob tamanha pressão colossal, mas ainda assim permanecer inabalável, firme em seu propósito, sempre encontrando as palavras certas. Qual era o seu segredo? Hoje, desvendaremos uma verdade profunda sobre Jesus que muitos ignoram, sua prática diária de meditação e comunhão com o divino. E como ficará claro, a última revelação aqui será a mais significativa, pois contém a chave para transformar não apenas a vida espiritual, mas a própria percepção da realidade. Então, vamos começar nossa exploração. Quando pensamos em Jesus, surgem em nossa imaginação imagens de milagres, compaixão, ensinamentos de amor e perdão. No entanto, por trás de tudo isso, havia uma disciplina férrea que nutria cada um de seus passos, o hábito de mergulhar no silêncio, dedicando-se à meditação orante. Os evangelhos testemunham inequivocamente. Ele subiu a um monte para orar, sozinho, e chegada à tarde, estava ali só. Mateus 14, 23. Repetidamente, ele se afastava da agitação mundana, buscando solidão e conexão com a fonte divina. Mas por quê? O silêncio e a paz não eram um luxo para ele, mas uma necessidade vital. Imagine sua vida. Cada dia era repleto de demandas. As pessoas o procuravam, desesperadas por cura, palavras de esperança e orientação. Pessoas influentes tramavam contra ele. As multidões exerciam pressão, e seus próprios discípulos frequentemente não compreendiam a profundidade de sua mensagem. Parecia que Jesus tinha todos os motivos para se sentir oprimido. No entanto, ele nunca se perdia no caos, encontrando apoio na meditação e na oração. Essa prática não era uma fuga passiva da realidade, mas a fonte de sua força. No silêncio, ele extraía sabedoria divina. Na quietude sintonizava-se com a eternidade e, por meio da meditação, alcançava clareza interior para responder à hostilidade com amor, perdoar a traição e enfrentar o sofrimento com uma serenidade transcendente. Você já se perguntou por que muitas pessoas no mundo moderno se sentem alienadas, inquietas e ansiosas, apesar da abundância que as cerca? Talvez tenhamos perdido esse ritmo sagrado de silêncio. Jesus nos mostrou que a verdadeira força não vem da agitação mundana, mas da comunhão com o invisível. Sua meditação não era um ritual religioso isolado, mas um modo de vida, um hábito sagrado que mantinha sua harmonia com a vontade eterna de Deus. Reflita sobre o seguinte: se o próprio Filho de Deus sentia a necessidade de parar, meditar e se isolar no silêncio interior, o que isso diz sobre nós? Se isso era necessário para ele manter sua missão, o quanto mais precisamos disso para suportar as tempestades de nossa própria vida? Esta questão penetra profundamente, e eu o encorajo a refletir sobre ela. É difícil para você se afastar do ruído da vida moderna e mergulhar no silêncio? O que o impede? A prática da meditação é frequentemente envolta em um véu de incompreensão, especialmente no mundo ocidental. Muitos erroneamente acreditam que ela é uma prerrogativa exclusiva de ensinamentos filosóficos orientais. No entanto, evidências históricas indicam que até mesmo Jesus Cristo se dedicava a essa prática. Seu exemplo foi seguido pelos primeiros místicos cristãos, como os padres do deserto, que viveram nos séculos III e IV. Eles se retiravam para desertos inabitados, buscando domar a mente inquieta e abrir seu coração para a revelação divina. Santo Antão, o Grande, observou certa vez: aquele que encontra refúgio na solidão e mantém a calma, evita 3 tentações: ouvir, falar e ver.
mas terá de travar a batalha mais difícil, a batalha com seu próprio coração. Estas palavras servem como um lembrete de que a meditação não é um mero passatempo, mas um mergulho profundo nos recantos mais íntimos do nosso ser. Quando Jesus se isolava no silêncio, ele não estava apenas descansando, ele entrava num campo de batalha interior, buscando alinhar sua vontade humana com a divina. É por isso que, após 40 dias passados no deserto, sendo submetido a provações e tentações, ele voltou com uma clareza inabalável. Ele enfrentou corajosamente a escuridão da existência humana e a venceu, permanecendo inseparavelmente conectado a Deus. Estudiosos como John Main, que dedicou sua vida ao estudo da tradição contemplativa do cristianismo, confirmam que a meditação sempre foi parte integrante da autêntica prática espiritual. Eles nos lembram que o chamado de Jesus para orar em segredo não era apenas um aviso contra a religiosidade ostensiva, mas um convite para entrar no santuário interior da alma, onde ocorre um encontro direto com Deus. Nisto reside o segredo que muitos ignoram. A meditação não é uma fuga da realidade, mas uma forma de vê-la em sua verdadeira luz. Jesus dedicava-se à meditação porque ela lhe permitia perceber o mundo além do visível, sentir a presença da eternidade em cada momento. Ele possuía uma visão divina, e é por isso que suas palavras eram preenchidas com tanta força e autoridade. Pense por um momento. Como sua vida mudaria se você fizesse da meditação sua prática diária? O que aconteceria se você, apesar do caos e da agitação da vida moderna, encontrasse tempo para o silêncio e a contemplação? Você conseguiria encontrar forças para responder aos desafios do destino, não com medo, mas com serenidade e confiança? Você conseguiria estabelecer uma conexão mais profunda com algo eterno e imutável, assim como Jesus fez? Continuando nossa exploração, descobriremos verdades ainda mais profundas sobre por que Jesus se dedicava diariamente à meditação e por que somos chamados a seguir seu exemplo. O próximo passo em nossa jornada nos levará à compreensão do poder oculto da meditação, de como ela afeta não apenas a alma, mas também o corpo, a mente e a energia que permeia toda a criação. E lembre-se, a revelação mais importante que exploraremos juntos possui o maior poder, e nossa jornada está apenas começando. Reflita por um momento sobre o ritmo da vida de Jesus. Ele alternava constantemente entre o burburinho das multidões e o silêncio das montanhas, entre o ensino através de parábolas e o recolhimento em oração. Este ritmo não era casual. Ele refletia uma lei universal: expansão e contração, ação e repouso, fala e silêncio. Assim como as marés se alternam no oceano, a vida espiritual de Jesus fluía entre a atividade externa e a comunhão interna com Deus. Sem esse equilíbrio harmonioso, sua missão não poderia ter sido realizada. Infelizmente, é exatamente esse equilíbrio que está ausente na vida da maioria das pessoas modernas. Em nossa era, onde o silêncio causa apreensão e cada momento é preenchido por uma cacofonia de sons, notificações e conversas intermináveis, a necessidade de meditação torna-se particularmente aguda. Jesus Cristo, por seu exemplo, mostrou que as revelações mais profundas não vêm na agitação, mas no silêncio apaziguador, onde a alma encontra a oportunidade de ouvir a voz divina. O Evangelho de Lucas enfatiza que Jesus frequentemente se retirava para lugares desertos e orava. Lucas 5,16. O que testemunha uma prática espiritual constante. O teólogo Hans Urs von Balthasar afirmou que, sem o silêncio, o próprio Verbo não poderia ter se encarnado em nosso mundo. Jesus Cristo
que personifica esse verbo, precisava do silêncio para enraizar sua natureza humana na vontade divina. Se até mesmo ele precisava disso, o quão mais importante é isso para nós? Com o alvorecer mal despontando, Jesus sobe a um monte, afastando-se da aldeia adormecida. Seus discípulos provavelmente se perguntam por que ele se retira tão frequentemente em solidão antes do início do dia, mas Jesus sabe que antes de curar, ensinar e enfrentar as dificuldades, ele precisa restabelecer a conexão com a fonte de tudo o que existe. No silêncio, ele renova suas forças, fortalece-se e se lembra de sua missão. Vale a pena refletir. Como seu dia começa? Você mergulha imediatamente no caos ou encontra tempo para a harmonia interior? Imagine como seu dia mudaria se, em vez de verificar o telefone, você dedicasse alguns minutos ao silêncio e à meditação. A meditação foi a pedra angular dos milagres de Jesus. Como mais explicar sua capacidade de curar com uma palavra, acalmar tempestades e perdoar inimigos enquanto estava na cruz? Isso não era magia, mas uma manifestação natural de uma mente e um coração conectados a Deus através da prática do silêncio e da meditação. Os primeiros místicos cristãos compreendiam profundamente isso. Evagrio do Ponto, um monge do século IV, afirmava que um verdadeiro teólogo ora sinceramente, e vice-versa. O conhecimento de Deus, segundo ele, nasce da meditação e da oração profunda, o que ecoa o exemplo de Jesus, cuja sabedoria fluía da comunhão com o divino. Estudiosos modernos como Thomas Merton também ressaltam a importância da vida contemplativa para o espírito humano. Sem ela, nossas almas se tornam superficiais e inquietas. O silêncio, por sua vez, nos permite redescobrir a integridade para a qual fomos criados. A meditação diária de Jesus serve como um exemplo vívido dessa verdade. A meditação permitia a Jesus não apenas ouvir a voz de Deus, mas também sentir sua presença. No silêncio, ele experimentava a proximidade do amor onipresente, o que lhe permitiu dizer com confiança: Eu e o Pai somos um. João 10:30. Isso não era apenas uma ideia abstrata, mas uma realidade viva, renovada no silêncio de cada manhã e noite, desde o amanhecer até o anoitecer. E agora, imagine uma questão que exige profunda reflexão. Quando foi a última vez que você sentiu uma conexão inseparável com algo que transcende seu eu individual? Quando você mergulhou pela última vez em um estado de serenidade que vai além da compreensão racional, apreendendo-o não por palavras ou ritos, mas por uma experiência interior direta? Este é o convite que Jesus nos faz. Sua prática de meditação não era destinada exclusivamente a ele, era um caminho a ser percorrido também por nós. A beleza da meditação reside em sua acessibilidade. Não exige equipamentos complexos, nem um local especialmente equipado. Jesus dedicava-se à meditação em desertos isolados, no topo de colinas e em jardins sombrios. O que importava era a intenção sincera, o desejo de voltar-se para dentro para encontrar Deus no silêncio do seu coração. Da mesma forma, você pode praticar a meditação na solidão de seu quarto, em um canto tranquilo de um parque ou até mesmo no seio da natureza. O principal é estar pronto para a quietude e a contemplação. Nisto reside o profundo mistério. A meditação não é trazer algo novo para a sua vida, mas revelar o que sempre esteve oculto dentro de você. Jesus não meditava para adquirir divindade, mas para reconhecer a união divina que já existia nele. Seguindo o seu exemplo, não adquirimos algo estranho. Despertamos para o que sempre esteve oculto nas profundezas do nosso ser, a imagem de Deus,
esperando sua hora para brilhar em toda a sua glória. É por isso que essa prática possui um poder tão transformador. Ao mergulhar na meditação, você começa a perceber o mundo de uma maneira completamente nova. Você percebe a santidade nas coisas mais comuns, sente a presença de Deus em cada uma de suas respirações. A própria vida se transforma em uma oração incessante. E é exatamente este o convite que Jesus nos faz a todos. Viver em constante comunhão com o Divino, não apenas em momentos de provação, mas em cada instante de nossa existência. Continuando nossa exploração, descobriremos verdades ainda mais profundas sobre por que Jesus se dedicava diariamente à meditação e por que somos chamados a seguir seu exemplo. O próximo passo em nossa jornada nos levará à compreensão do poder oculto da meditação, de como ela afeta não apenas a alma, mas também o corpo, a mente e a energia que permeia toda a criação. E lembre-se, a revelação mais importante que exploraremos juntos possui o maior poder e nossa jornada está apenas começando. Imagine Jesus sentado ao ar livre, talvez no Getsemane, o Jardim das Oliveiras. A noite está envolta em silêncio, mas seu coração está cheio de pressentimentos pesados. Em breve, ele enfrentará a traição e o sofrimento. E o que ele faz neste momento? Ele mergulha em meditação orante, dirigindo-se ao Pai, substituindo o medo pela confiança. Não a minha vontade, mas a tua seja feita. Estas palavras não são apenas uma oração, são o fruto de uma vida dedicada à meditação. Somente uma mente acostumada ao silêncio e à humildade é capaz de abraçar tal coragem profunda. Isso nos mostra que a meditação não é uma fuga das dificuldades, mas a preparação da alma para enfrentá-las de forma plena. Jesus meditava não apenas para obter serenidade. Ele meditava para enraizar-se na vontade de Deus tão profundamente que nada pudesse abalá-lo. Imagine se você também pudesse manter a mesma calma inabalável em suas próprias provações. Que diferença imensa isso faria em sua vida se você enfrentasse os desafios com um coração firme e destemido. A ciência moderna confirma o que era conhecido pelos antigos místicos. Estudos mostram que a meditação reduz o nível de ansiedade, diminui o estresse, melhora a concentração e até fortalece o sistema imunológico. Mas Jesus praticava a meditação por razões que iam muito além da saúde física e mental. Ele compreendia que a meditação eram as portas para a harmonização da consciência humana com a consciência divina. Era uma prática de união, a arte da unidade, a prática da meditação. O Evangelho de Marcos narra como Jesus, após passar uma noite em claro, curando os aflitos e expulsando espíritos impuros, levantou-se de madrugada, antes do amanhecer, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orou. Marcos 1:35. Este não era um episódio casual, mas uma constante em sua vida. Após um serviço abnegado às pessoas, ele buscava o retiro para restaurar suas forças no silêncio. Assim como uma lâmpada que brilha intensamente apenas com a presença de óleo, Jesus extraía energia da meditação. Sem esse óleo divino, a chama do serviço teria se apagado. Santa Teresa de Ávila, séculos depois, comparou a oração e a meditação a encher água de um poço profundo, às vezes exigindo esforço, às vezes fluindo livremente, mas sempre nutrindo a alma. Jesus representava a encarnação dessa verdade. Sua meditação servia como fonte de água viva, que então se transformava em curas, ensinamentos e milagres. Você já se perguntou por que suas palavras possuíam tanta força? O povo
se admirava de sua autoridade, notando que ele falava de modo diferente dos escribas. Essa força não provinha de títulos ou posição social, mas de uma unidade interior com o divino. Suas palavras refletiam a voz da verdade eterna, ouvida no silêncio. Nisto reside o segredo da meditação, falar não a partir do ego, mas em nome da eternidade. Aplique isso à sua vida. Com que frequência você se arrepende do que disse? Palavras ditas às pressas, sob a influência da decepção ou do medo. Imagine se suas palavras, semelhantes às de Jesus, procedessem da paz e da sabedoria. A meditação é o campo de treinamento para tal transformação. Ela acalma as tempestades interiores, permitindo que sua voz leve paz aos que o cercam. Os padres do deserto frequentemente falavam sobre isso. Abba Moisés, respondendo a um jovem monge sobre como levar uma vida santa, disse: "Senta-te na tua cela, e a tua cela te ensinará tudo." A cela não é apenas um quarto, é um lugar de silêncio e meditação. Este ensinamento ecoa o exemplo de Jesus. No silêncio, encontramos o Mestre Supremo. Mas vamos nos aprofundar ainda mais. A meditação para Jesus não era apenas uma necessidade pessoal, mas um ato cósmico. No silêncio, ele se alinhava com o Logos divino, o princípio criativo do universo. É por isso que os milagres pareciam acontecer através dele naturalmente. Ele não alterava a realidade por sua vontade, mas estava sintonizado com a ordem superior que subjaz a tudo o que existe. Acalmando a tempestade, ele falava da unidade com o Criador dos ventos e dos mares. Curando, ele restaurava os corpos humanos ao seu desígnio original na mente divina. Isso pode parecer enigmático, mas contém um poderoso convite. Meditando, você não está apenas acalmando seus pensamentos, você está se sintonizando com o ritmo da Artequericito, criação. Você abre seu ser ao fluxo da vida divina. É por isso que muitas tradições espirituais do mundo enfatizam a importância da meditação. Ela é a porta para a unidade com o Eterno. Imagine a meditação como um templo interior. Na tradição judaica, o templo em Jerusalém era o lugar da morada da presença de Deus. Mas Jesus disse: "O reino de Deus está dentro de vós." Lucas 17, 21. Através da meditação, ele mostrou que o verdadeiro templo não é feito de pedra, mas do coração. Ao entrar no silêncio, você entra neste templo, onde a presença divina espera por você. Permita-me sugerir que você pare por um momento e se faça uma pergunta importante. Como você trata seu mundo interior? Você o considera um templo sagrado, que exige cuidado, ou permite que ele seja sobrecarregado por agitação, distrações e preocupações cotidianas? Imagine as mudanças que ocorreriam em sua vida se você recuperasse esse santuário interior por meio de uma prática meditativa diária. Neste ponto de nossa exploração, nos aproximamos de um dos maiores mistérios, a razão pela qual a meditação de Jesus não era apenas um exercício pessoal, mas a chave para desvendar o poder oculto da transformação espiritual. Na parte final de nossa jornada, revelaremos a verdade definitiva sobre por que você deve meditar todos os dias, uma verdade capaz de transformar não apenas sua vida espiritual, mas sua percepção da realidade como um todo. É importante lembrar que a revelação final será a mais poderosa de todas. Lembre-se da última noite da vida terrena de Jesus no jardim do Getsemane. Enquanto a escuridão se adensava e seus discípulos não conseguiam vigiar, ele novamente se voltou para a meditação orante. O peso do mundo o oprimia, mas em vez de fugir do silêncio, ele mergulhou ainda mais fundo nele.
Este momento é a prova definitiva de que a meditação não é uma fuga da realidade, mas um encontro com ela com confiança inabalável. Suas palavras, "Não a minha vontade, mas a tua seja feita", revelam a essência de sua prática, a humildade. E foi nessa humildade que residia a maior força que a humanidade já viu, a força de transformar o sofrimento em redenção. Aqui reside a última e mais importante revelação. A meditação é o caminho para a transformação interior, pois nos ensina a humildade. No silêncio, liberamos o controle, afrouxamos o aperto nas ilusões do ego e nos alinhamos com a vontade superior de Deus. Esta é a razão mais profunda pela qual Jesus meditava diariamente, não apenas para obter força ou clareza, mas para alcançar a unidade. Na meditação, ele se entregava ao Pai e, através dessa união, ele cumpriu a missão que mudou o mundo. Agora imagine o que isso significa para você. Cada vez que você mergulha no silêncio, mesmo por alguns minutos, você pratica essa mesma humildade. Você treina seu coração para liberar o medo, o controle e confiar no fluxo da vida. Com o tempo, essa humildade o transformará. Ela amolece a raiva em compaixão, o medo em coragem e o desespero em esperança. Isso não é apenas teoria, é uma realidade viva, comprovada pela vida de Jesus e confirmada por inúmeros místicos ao longo da história. São João da Cruz, o grande místico espanhol, escreveu que no silêncio e na humildade, a alma se transforma à semelhança de Deus. Isso ecoa o que Jesus encarnou. Sua meditação diária não era apenas uma prática de paz, era um processo de transformação, moldando sua humanidade em um vaso perfeito de amor divino. Talvez você se pergunte, como sua meditação pode se comparar à meditação de Jesus? A resposta é simples. Você não precisa repetir seu caminho com exatidão, mas deve mover-se na mesma direção. A meditação é uma porta universal para a comunhão com o divino. Quando você a pratica, você não está tentando se tornar outra pessoa. Você está revelando quem você já é no nível mais profundo, um filho de Deus, criado para viver em unidade com Ele. Na profunda união com o divino reside a maior força e, ao mesmo tempo, a consciência da própria imperfeição. O ser humano compreende que alcançar o equilíbrio interior não é possível apenas por seus próprios esforços. A humildade é necessária. No entanto, a consciência da presença constante do divino, com quem o próprio Jesus se comunicava, nos enche de força e fé. O reino dos céus não está em algum lugar distante. Ele está dentro de cada um de nós, e a meditação se torna a chave para abrir esse mundo interior. Imaginemos um mundo onde milhões de pessoas seguem o exemplo de Jesus, onde, em vez de uma reação instantânea de raiva, elas encontram refúgio no silêncio, onde, em vez de dispersão e caos, reina a consciência interior, onde, em vez do medo, elas confiam na vontade de Deus. Um mundo assim seria radicalmente diferente do que vemos hoje. Guerras, desavenças e ódio se dissolveriam sob a luz da transformação interior. E embora isso possa parecer uma utopia, é importante lembrar que toda grande mudança na história começa com a transformação pessoal de cada indivíduo. A meditação, a imersão no silêncio e a entrega à vontade das forças superiores têm um significado imenso. Líderes espirituais contemporâneos, como o padre Thomas Keating, afirmam que a meditação ou oração contemplativa não é um esvaziamento da mente, mas sim a aceitação da presença de Deus dentro de si. Este simples ato de consentimento, repetido diariamente, é capaz de transformar a alma. Tal prática é a continuação do caminho da meditação que o próprio Jesus seguiu.
Ao mergulhar no silêncio, o ser humano segue seus passos, conectando-se com o mesmo amor divino que preenchia sua vida de força. Nesse sentido, a questão não é por que devo meditar, mas sim como posso viver sem isso. Se até Jesus precisava de meditação diária para cumprir sua missão, como podemos esperar uma vida plena sem ela? A meditação não é apenas um elemento adicional para uma vida espiritualmente desperta, é o seu fundamento. E aqui está a maior promessa. Praticando a meditação, como Jesus fazia, a pessoa descobre que nunca está sozinha. No silêncio, ela encontra uma presença que sempre esteve lá. Sob o ruído, a luta e a incerteza da vida, revela-se um fundamento eterno de paz. Esta paz não precisa ser merecida. Ela já pertence a todos, esperando ser descoberta. Em suma, voltemos à pergunta feita no início. Por que Jesus meditava todos os dias? A resposta é óbvia. Ele meditava para se sintonizar com o Pai, buscar força, obter clareza, entregar-se à vontade das forças superiores e, em última análise, viver em perfeita união com o amor divino. Por que então devemos fazer o mesmo? Seguindo o exemplo de Jesus, cada pessoa descobrirá que a meditação não é apenas uma prática, mas uma porta para a transformação. É uma maneira de viver com coragem, clareza e serenidade, apesar de quaisquer tempestades da vida. Leve esta mensagem a sério. Comece pequeno, mesmo com alguns minutos por dia. Crie um espaço para o silêncio. Entre em um estado de paz. Siga o exemplo de Jesus e observe como sua vida começa a mudar. Isso não acontecerá porque você adicionou algo novo, mas porque você finalmente descobriu o que sempre esteve dentro de você, o reino de Deus. É importante lembrar que Jesus meditava não apenas por si mesmo, ele nos mostrava o caminho. E agora este caminho está aberto para todos. Você está pronto para percorrê-lo?